Olá, alunos desse 7º ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Jean Nobre e juntos nós iremos abordar um novo conteúdo na nossa aula. Acompanha comigo. Aí está. Nós estamos na aula de número 41 dessa 3ª unidade, tá? O objeto de conhecimento são fração e seus significados, como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador. O detalhamento são operações de adição e subtração de frações com denominadores diferentes, ok? Então, esse aí é o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Vamos estudar um pouco mais sobre as frações, vamos ver como que a gente opera essas frações, tá? Então, vamos lá. Muito bem, nós já conhecemos as frações, já sabemos que a parte de cima da fração, o número recebe o nome de numerador, a parte de baixo da fração recebe o nome de denominador, tá? Nós já conceituamos também as frações, já sabemos que as frações elas representam uma parte de um todo, tá? Vimos também algumas definições sobre frações envolvendo a porcentagem, né? Quando que a gente tem ali um percentual em relação a uma fração, por exemplo, 1 sobre 2, que percentual representa esse 1 sobre 2? 50%, né? 3 sobre 4, por exemplo, que percentual é esse? 75%, e assim por diante, tá? Então, a fração, normalmente, ela está relacionada com um percentual também, tá? Em alguns exercícios é comum a gente chegar num resultado ali de fração, mas a gente precisa converter para percentual para a gente poder ter uma ideia melhor do que está sendo tratado ali, ok? Mas nessa aula a gente vai tratar sobre as operações, adição, subtração, multiplicação e divisão de frações, tá? Vamos ver como que essas frações são operadas, tá? E a gente vai ver passo a passo, vocês vão gostar da aula. Então vamos para a nossa primeira cartela. Muito bem, então vamos começar com adição e subtração de frações com denominadores diferentes, tá? Bom, vou só relembrar vocês sobre as operações com frações envolvendo denominadores iguais. A gente vai tratar sobre os denominadores diferentes, mas eu vou trazer os denominadores iguais só para quem eventualmente tenha perdido alguma aula, tá? Consiga acompanhar. Veja, duas frações, beleza? Com denominadores iguais. Como é que a gente faz a adição quando duas frações têm denominadores iguais? Muito tranquilo, você vai repetir o denominador, um deles, tá? Já que eles são iguais, e a parte de cima, ou seja, os numeradores dessas duas frações, você vai somar. Só isso, acabou, tá? 1 mais 3 é igual a 4. Aí aqui você divide, 4 dividido por 4 é igual a 1. Pronto, esse é o resultado. Tá certo? Olha outro exemplo aqui. Eu tenho 3 quintos menos 1 quinto. No caso da subtração, é a mesma ideia, tá? Você vai repetir um dos denominadores e a parte de cima, que são os numeradores, você vai subtrair 2 quintos. Tranquilo? 3 menos 1, 2, resultado 2 quintos. Beleza, não tem mistério quando os denominadores forem iguais, tá? Então é assim que a gente adiciona ou subtrai duas frações, beleza? Bom, vamos seguindo aqui. Operações com frações, isto é, com o conjunto dos números racionais, tá? As frações elas estão dentro do conjunto dos números racionais. Fazem parte de um conjunto fechado para as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Beleza. Em matemática, quando dizemos que um conjunto é fechado para alguma operação,
Queremos dizer que quando operamos dois elementos quaisquer, desse conjunto, o resultado ainda permanece nele, ou seja, eu vou somar dois números que pertencem ao conjunto dos números racionais, o resultado vai continuar sendo um número racional, tá? É isso que ele está dizendo. Então, quando realizamos qualquer operação entre frações, o resultado ainda será uma fração, tá bom? É isso que ele quer dizer com um conjunto fechado. Agora que nós temos uma representação, novamente, tá? De frações. A ideia de adição de frações é idêntica à de adição de números inteiros. Para melhor entendermos o primeiro tipo, vamos comparar as imagens a seguir. Então veja. Nos dois casos, eu tenho frações com denominadores iguais, né? Veja, tudo é igual, os denominadores aqui, tá? O que acontece aqui, pessoal? Quando eu somo 1/2 mais 1/2, olha o que vai acontecer. Os denominadores são iguais, né? Então, nós já conversamos sobre isso. A gente vai repetir e somar a parte de cima. 2 dividido por 2, isso aqui vai ser igual a 1. Beleza. Isso aqui vai ser igual a 1, tá? Quando a gente transforma esse 1 para porcentagem, vamos aqui, ó, transformar 1 em porcentagem. Então vai ficar 1 vezes 100, o resultado é 100%. Ok? Quando eu quero representar alguma coisa, quando eu quero dizer que alguma coisa tem um total, eu chamo esse total de 100%, não é verdade? Então, 100% da pizza ainda está inteira, 100% do meu salário ainda está inteiro. Enfim, é um total que ele ainda não foi alterado, ele não foi mexido. Vejam que nesse caso aqui o resultado deu 1, né? Quando eu multiplico por 100, eu obtenho 100%. Então, eu tenho a ideia de que esse conjunto ele ainda está intacto, ele ainda está inteiro. Tá? Então, toda vez que vocês verem aqui numa fração, tá, o resultado igual a 1, significa que é o valor máximo que você pode ter, é o total que não foi alterado. Tá? Quando você tem um valor 0,9, por exemplo, significa que está faltando um pedacinho, está faltando um pouco, né, 0,1 no caso, para inteirar o total aqui de 1. Tá? Então vejam que quando eu somo 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, ou seja, meio mais meio, uma metade mais uma metade, eu tenho uma parte inteira. Eu tenho a metade de uma laranja, vou somar com a outra metade da laranja, vou juntar as duas, eu tenho uma laranja inteira. Foi o que foi feito aqui, tá? Só que na forma de fração. E aí, para a gente adicionar duas frações, a gente vai usar essa técnica aqui. Escreve as duas frações, né, com o sinal de adição, repete a parte de baixo e soma a parte de cima, você tem o total. A mesma coisa vai acontecer ali, acompanha comigo. Agora eu tenho 1/4 mais 1/4 mais 1/4, né? Ou seja, quando eu junto essas 4 partes aqui, eu tenho 4 partes. Quando eu junto todas elas, eu obtenho o total, não é verdade? Mas como é que eu vou obter esse total? Eu vou repetir o denominador, que é igual a 4, né? Todos são iguais a 4, e aí eu vou somar 1 mais 1 mais 1 mais 1, e vai dar 4. E aí, 4 dividido por 4 é igual a 1. Ou seja, eu tenho 4 partes de um total de 4, ok? São 4 partes de um total de 4 partes, ou seja, é o resultado cheio, o resultado total. Bacana? Bom, vamos agora tratar
de algumas frações com denominadores diferentes, tá? Essa daqui eu não vou nem responder porque você já sabe a resposta. Eu vou logo partir aqui para a letra B. Por quê? Porque na letra B, os denominadores são diferentes, ok? Tá aí. 1 sobre 5 menos 3 sobre 4. 1/5 menos 3/4. Como é que nós vamos fazer para realizar a subtração dessas duas frações? Nós já sabemos que nós não podemos operar esses dois números aqui diretamente. Eu não posso fazer isso. Por quê, professor? Porque os denominadores são diferentes, tá? Então, se são diferentes, eu não posso fazer direto. O que nós vamos fazer então aqui, pessoal? Presta atenção, ó. Eu vou tirar. Eu vou fazer aqui embaixo, porque eu quero mostrar um outro método para vocês. Eu vou mostrar dois métodos aqui para vocês, tá? O primeiro método é o que é o mais conhecido, tá? O mais utilizado, inclusive vocês vão ver nos livros de matemática, nos conteúdos de matemática que vocês forem pesquisar, que é o MMC, tá? MMC de quem? De 5 e do 4, ok? Professor, o que significa MMC? Nós já estudamos esse conteúdo, inclusive, na unidade 2, mas vamos relembrar aqui. É o mínimo múltiplo comum. Como é que a gente calcula o MMC? De 5 e 4. Acompanha comigo. Eu vou começar com o primeiro número primo que existe, que é o 2. 5 dividido por 2 não dá para fazer, então eu repito. 4 dividido por 2 é igual a 2. Vou continuar minha divisão por 2. O 5 eu vou repetir, que não dá para dividir, né? Porque ele vai dar um número decimal. Mas 2 dividido por 2 dá para fazer. Então, 2 dividido por 2 é igual a 1. Agora, eu não vou continuar essa divisão por 3, porque eu não vou conseguir dividir 5 por 3 e nem 1 por 3. Então, já vou logo saltar para o 15. Por 15 não, por 5, tá? Agora sim, ó, 5 dividido para 5 é igual a 1, e 1 dividido por 5 não dá, eu apenas repito. Quando tiver todo mundo igual a 1 aqui, aí você faz a multiplicação. 2 vezes 2, 4, tá? 4 vezes 5 é igual a 20. Então, o total aqui, ó, é igual a 20, tá? Esse é o MMC. Esse é o MMC. Tudo bem? Tranquilo até aí? Bom, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou colocar esse resultado aqui, o resultado do MMC bem aqui, tá? Agora, você vai fazer o seguinte. Divide 20 por 5, tá? 20 dividido para 5. Então, 20 dividido por 5, o resultado vai dar 4. Esse 4 você vai multiplicar com 1. 4 vezes 1 é igual a 4. Coloca o resultado aqui. Ok? Menos. Agora você vai dividir 20 por 4. 20 dividido para 4 é igual a 5. Agora multiplica. 5 vezes 3, o resultado vai dar 15. Compreendido, pessoal, até aqui? Essa parte é um pouquinho confusa, né? Porque a gente tem que dar algumas voltas para chegar, mas não tem mistério. Você vai tirar o MMC dos denominadores, desses dois aqui, ó, tá? Como é que tira o MMC? Tá aqui a técnica. Você vai dividir pelos números primos que nós temos. O primeiro número primo é o 2. Então você vai dividir o 5 e o 4 por 2. Como não dá para dividir 5 por 2, você repete. Aí depois, 4 dividido por 2 deu 2. E assim você vai fazendo a divisão até chegar aqui em 1, ok? No final, você vai multiplicar esses valores que você tem aqui. Multiplica os valores que você tem. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Pronto, 20 é o MMC. Tá? Aí você pega esse resultado, que é o MMC, e coloca aqui embaixo da fração. Tá? Percebam que agora nós não temos mais o 5 e nem o 4. Nós só temos um único denominador, que é o número 20. Tá certo? Feito isso, aí você vai dividir.
20 por 5, que vai dar 4. 4 vezes 1, 4. 20 dividido por 4 agora vai dar 5. 5 vezes 3, 15. Ok? Esse é o processo. Agora a gente vai subtrair. 4 menos 15 é igual a menos 11. Tudo bem? 4 menos 15 é igual a menos 11. Esse é o resultado da subtração dessas duas frações. Menos 11 sobre 20. Tá certo? É dessa forma que vocês vão encontrar nos livros quando vocês estiverem estudando, tá? Vocês estiverem pesquisando, seja na internet, seja num livro, numa apostila, tá? É uma das formas da gente fazer a subtração entre duas frações, tá bom? Utilizando o MMC. Agora eu quero trazer para você aqui uma outra técnica, tá? Que também a gente chega no mesmo resultado. Olha só essa técnica aqui. Então eu tenho 1 sobre 5 menos 3 sobre 4, beleza? Denominadores diferentes, preciso fazer aí a operação entre eles. Bom, você vai fazer o seguinte então. Você não vai usar o MMC, tá? Você vai fazer o seguinte agora. Multiplica os dois números aqui de baixo, os denominadores. 4 vezes 5, 20. Beleza? 4 vezes 5, 20. Aí, você vai multiplicar os elementos que estão nas diagonais. Ou seja, 4 vezes 1 é igual a 4. Deixa eu colocar de preto. 4 vezes 1 é igual a 4. Multiplica agora os outros dois. 3 vezes 5 é igual a 15. E aí o sinal aqui é o sinal negativo, né? Menos 15. Pronto, acabou. Resultado, menos 11 sobre 20. Mesmo resultado anterior, tá? Então vejam que eu tenho dois caminhos, tá? Esse caminho aqui que é o caminho, para mim, mais interessante, até mais simples, né? E nós temos o caminho do MMC. Ah, professor, então por que a gente não aprende só esse, já que é o mais simples? Porque eu, como professor, eu tenho a obrigação de te mostrar os dois. Esse aqui é o primeiro que você vai encontrar, tá? E você precisa saber como que faz o MMC de dois números, por isso que eu estou mostrando para você, tá? E tem o outro caminho que é o caminho do macete, esse aqui que a gente aprende, tá? Das duas formas você vai chegar ali no mesmo resultado, tá bom? E aí na hora do exercício você vê o que é melhor utilizar. Fechado? Vamos seguindo então. Vamos para a letra... Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar a transmissão de Libras. Deixa eu colocar para cá. Letra C agora. Na letra C... Letra C. Eu tenho 3 sobre 8 menos 3 sobre 6. Beleza? Vamos fazer utilizando essa técnica aqui? Então, olha só. Multiplica os denominadores, tá? 6 vezes 8, 48. Ou 8 vezes 6, 48, né? 48. Beleza? Aí agora você multiplica os elementos que estão na diagonal. Então aqui vai dar 3 vezes 6, 18. Menos. Agora multiplica os outros dois aqui. 3 vezes 8, 24. Beleza? 3 vezes 6, 18. 3 vezes 8, 24. E o denominador agora é o 48. Agora, vamos terminar a operação aqui. Isso aqui vai dar menos 6, né? Menos 6 sobre 48. Tá? Menos 6 sobre 48. O que é que dá para fazer ainda aí? Você pode simplificar essa fração. Simplificar por 2, ó. Simplifica por 2. Quando você for simplificar a fração,
O mesmo número que você dividir na parte de cima da fração tem que ser o mesmo na parte de baixo também, tá? Não pode ser números diferentes, tem que ser os mesmos. Então, 6 menos 6 dividido por 2 vai dar menos 3. Na verdade, esse sinal negativo ele pertence à fração, mas a gente vai colocar ali no 3. E aqui na parte de baixo, que é o denominador, metade de 48 é 24. Dá para simplificar mais um pouquinho ainda, por 3, ó. Por 3 e por 3. Aqui vai dar menos 1. E aqui na parte de baixo, 8, né? 3 vezes 8, 24. Viram só? Fizemos a multiplicação dos denominadores, depois fizemos a multiplicação cruzada, tá? Resultou nisso aqui. Fazemos a subtração da parte de cima ou a adição. Essa técnica ela funciona tanto para adição quanto para subtração, tá? Multiplicação e divisão é outra história que a gente vai ver logo mais. Isso aqui é só adição e subtração. Aí em seguida, menos 6 sobre 48. Aí você só faz a simplificação das frações, da fração, tá? Até chegar numa fração irredutível. Bacana? Vamos seguindo que o nosso tempo está indo embora. Próxima questão aqui. Ó, eu tenho a adição. Vamos fazer a adição agora aqui rapidão. 5 sobre 4 mais 1 sobre 8. Vamos usar a nossa técnica, tá? Então aqui vai ser 4 vezes 8 é igual a 32. Beleza? Multiplica agora aqui 5 vezes 8, que vai dar 40. 5 vezes 8, 40. Mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Resultado, 44 sobre 32. Beleza? Tranquilo? Dá para simplificar ali a fração ainda, tá? 44 sobre 32. Você vai dividindo por 2 até chegar numa fração irredutível. Ok? Mas o objetivo aqui é mostrar para vocês a adição das frações em si. Tá bom? A letra B é uma subtração. A gente já fez 2 de subtração, não vou fazer, tá? Eu já quero ir para multiplicação e divisão. Mas aí temos a letra C aqui. Eu quero mostrar a letra C para você rapidamente. Ó. A letra C está tranquila, porque os denominadores são todos iguais. Então você repete um deles. E aí na parte de cima, com os numeradores, você resolve normalmente, tá? Então nesse caso aí vai dar 10 e menos 5, que vai dar 5. Entendido? Repetiu o denominador, que deu 8. 3 mais 7, 10. 10 menos 5, 5. Certo? Mas a gente só pode resolver diretamente aqui, tá? A parte de cima da fração, se aqui todo mundo for igual. Bacana? Se for diferente os denominadores, tá? Você já tem que fazer esse processo aqui. Multiplica os valores de baixo, né, que deu 32, e faz a multiplicação cruzada. Certo, meus amigos? Vamos aqui para multiplicação e divisão agora. Multiplicação e divisão de frações. Agora vejamos como acontece a multiplicação e divisão entre frações. Veja, temos agora a multiplicação e divisão. Gente, a multiplicação, na minha opinião, é a mais fácil de todas, tá? Em se tratando de operação entre frações. Por quê? Porque não tem mistério. Você multiplica os numeradores e multiplica os denominadores, tá? Apenas isso. No caso da multiplicação, você pode fazer direto, não tem problema, tá? Não tem problema nenhum você fazer direto. Não pode fazer quando for adição e subtração, com denominadores diferentes. Observa que, na adição e na subtração, tá? Observa que aqui os denominadores são diferentes, tá? Mas não confundam essa regra da multiplicação com a regra lá da adição e subtração, ok?
Os denominadores são diferentes, beleza? Mas nós estamos falando de multiplicação. Então, se é multiplicação, você vai resolver apenas assim. Multiplica os de cima, multiplica os de baixo e fim de papo. Vamos lá. Então, aqui vai dar 15. 3 vezes 5, 15. Tá? 7 vezes 8, 5,6. Apenas isso aí. O que você pode fazer depois daqui é tentar uma simplificação, tá? Tenta simplificar para ver se é possível ainda reduzir essa fração, ok? Olha a letra B. Letra B também é uma multiplicação entre duas frações. Então, 6 vezes 8 ou 8 vezes 6, 48, tá? E multiplica os numeradores agora, a parte de cima. 3 vezes 12. 3 vezes 10 vai dar 30. 3 vezes 2 dá 6. 30 mais 6, 36. Ok? Novamente, o que você pode fazer aqui, além disso, né, é tentar uma simplificação, se for o caso. O ideal é que você sempre simplifique, tá? Aqui vai dar 18 sobre 24. Continua dividindo por 2, ó. Enquanto der para dividir por 2, você vai dividindo. Aqui vai dar 9 e aqui vai dar 12, né? Ainda dá, tá? Só que agora tem que ser por 3. Ó, 3 sobre 4, pronto. Acabou a história, tá? Então o resultado aí, 3 sobre 4. Lembra que nós estudamos as frações equivalentes? Se eu perguntar para você, essa fração 36 sobre 48 é equivalente a 3 sobre 4? Você vai responder que sim, ok? Elas são equivalentes. Por quê? Porque quando você simplifica, você chega no resultado 3 sobre 4. Então, elas são equivalentes. Bacana? Bom, vamos agora para a divisão entre as frações. A divisão aqui também é tranquila, mas você vai fazer um outro procedimento. Veja, eu tenho 7 sobre 8 dividido por 2 sobre 3. Meus amigos, divisão de fração, presta atenção, hein? Divisão de fração, a regra é a seguinte, você vai repetir a primeira fração, pode ser qualquer uma delas, tá? Mas a gente vai, o comum é a gente repetir sempre a primeira, tá? Para facilitar. Repete a primeira fração e multiplica, tá? Pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 2 sobre 3? Qual é o inverso de 2 sobre 3? O inverso de 2 sobre 3 é 3 sobre 2. Ok? Então, observa, eu tinha uma divisão, tá? Quando eu aplico a regra, eu mudo para multiplicação. Ok? Só que quando eu fizer essa mudança, eu tenho que inverter a segunda fração. Tá? O que era 3 sobre 2, ou melhor, 2 sobre 3, virou 3 sobre 2. É só você trocar de posição, numerador com denominador. Apenas isso. Tá bom? Vamos lá. 3 vezes 7 é igual a 21. E 2 vezes 8 é igual a 16. Aí está o resultado. Ok? Olha a letra D. Letra D. 3 sobre 7 dividido por 5 sobre 5. 5 sobre 5 a gente já sabe que vai dar 1, né? Mas vamos trabalhar com a fração mesmo, 5 sobre 5. Então, a regra é a seguinte. Repete a primeira fração, 3 sobre 7, e multiplica pelo inverso da segunda. Só que o inverso da segunda vai dar praticamente a mesma coisa, né? Já que o numerador e o denominador são iguais. Então, aqui vai dar 15, ok? E aqui vai dar 35. 7 vezes 5, 35. Dá para simplificar essa fração aí, tá? Mas a gente não vai simplificar, vamos deixar do jeitinho que tá aí, beleza? Muito bem, então, aí está a operação envolvendo divisão entre frações. Meus amigos, vamos aqui para algumas situações, problemas, só para a gente fechar a nossa aula aí, tá? Comprei
uma barra de chocolate que possuía um total de 8 quadradinhos. Comi 3 desses quadradinhos ontem e 2 quadradinhos de chocolate hoje. Que fração de chocolate eu já comi? Veja. Então, é um total de 8, né? No primeiro dia, ele comeu 3 quadradinhos desse total de 8, ok? E no segundo dia, ele comeu mais 2, de um total de 8 também. Então, 2 sobre 8, tá? Esse é o raciocínio. Como ele pergunta aqui, né? Que fração de chocolate eu já comi? Então, ele quer saber qual foi o total que ele já comeu. Significa que nós devemos somar esses dois tantos, né? Essas duas quantidades que ele comeu. Então, ele comeu 3 oitavos no primeiro dia e no outro dia ele comeu mais 2 oitavos, tá? Então, nesse caso, vamos somar as duas frações. Tranquilo essa daqui, né? Nós já sabemos que quando os denominadores são iguais, a gente só repete e soma a parte de cima, tá? Então, aqui a resposta é 5 oitavos, ou seja, 5 oitavos é a parte que ele comeu. Aí tem outra pergunta aqui. Que fração ainda falta comer? Ora, qual é a parte que ainda está faltando comer? Está faltando comer ainda 3 oitavos. É ou não é? Como é que eu sei que é 3 oitavos? Porque como ele já comeu 5 e tem um total de 8, então logicamente falta comer 3 ainda. Então falta 3 oitavos e ele já comeu 5 oitavos. Tá bom? Vamos seguindo agora para a próxima questão para a gente fechar. Ana tem uma caixa de 6 ovos. Ela pretende utilizá-la para fazer 2 receitas. Para um bolo é necessário utilizar a metade dos ovos. A metade, ó. Então, qual é a metade de 6, hein, pessoal? Ora, a metade de 6 é 6 sobre 2. É ou não é? Se você dividir 6 por 2, você vai obter 3. Então, a gente chega à conclusão que, como 3 é a metade, então 6 sobre 3 é a fração. E para fazer uma omelete é necessário utilizar 1/3 dos ovos. Ora, 1/3 é isso aqui. É 6 dividido por 3, tá? É 1/3. Então, pronto. Quantos ovos Ana utilizou para fazer a receita? Eu vou então somar, olha só, eu vou somar as duas frações. Veja, como se trata de uma adição de fração com denominadores diferentes, vamos usar a nossa técnica, né? Vamos multiplicar os termos da parte de baixo da fração, que são os denominadores. 3 vezes 2, 6. E aí multiplica cruzado agora. 3 vezes 6, 18. Mais 2 vezes 6, 12, né? 12. Isso aqui vai dar 30 sobre 6. 18 mais 12, 20 e 30. 30 sobre 6. 30 dividido para 6 é igual a 5. 5 vezes 6, 30, né? Ou seja, dos 6 ovos, ela utilizou 5, tá bom? Pessoal, essa foi a nossa aula. A gente fica por aqui. Até uma próxima oportunidade. Até lá.